Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, telespectadores da TV Sinal, visitantes dessa casa, servidores dessa casa, também fazer algum comentário a respeito do tema, o problema da falta de médicos no Brasil e questões como essa da questão dos médicos cubanos e outras questões. Na verdade, eu entendo que nós tínhamos que aprofundar um pouco mais essa discussão e responder a pergunta principal do problema. Qual é o problema que nós estamos enfrentando e que gera essa discussão, inclusive, da vinda dos médicos cubanos? O problema é que está faltando médicos no interior do Brasil. Em muitas regiões nós temos tido dificuldade para interiorizar esses profissionais e termos o médico à disposição da população. Então, esse é o problema que nós temos que enfrentar. A questão que eu coloco é, será que a solução é simplesmente nós discutirmos a reposição ou a colocação de mais médicos nesses locais? O pensamento nessa linha de solução, ela já gerou duas tentativas de solução. A primeira é que houve um movimento, partindo do próprio governo, no sentido de ampliar o número de vagas dos cursos de medicina existentes no Brasil. A proposta era que as universidades públicas dobrassem o número de vagas que elas ofertam, em troca de se construir mais prédios e de se construir algumas bibliotecas, mas sem falar, por exemplo, na necessidade de contratação de mais docentes, mais professores, a necessidade de você ampliar a estrutura de formação, laboratórios, etc., para preparar a estrutura de formação desses médicos. Houve essa tentativa que ela acabou também não frutificando. A segunda tentativa que está aparecendo agora é essa proposta de nós importarmos médicos do exterior. E aí eu não entro na discussão do médico cubano, porque não é só cubano que está sendo almejado a busca de profissionais. Inclusive, profissionais de Portugal ou de outros países que queiram vir para o Brasil estariam nessa proposta de atração de profissionais de outros países aqui para o Brasil, como forma de nós enfrentarmos o problema da eventual falta de médicos no interior, ofertando médicos além daqueles existentes. Mas eu entendo que a questão ela é, portanto, um pouco mais profunda. A primeira pergunta que nós temos que fazer é: por que está faltando médicos no interior do Brasil? Por que os médicos recém-formados ou formados há mais tempo, por que esses profissionais não se estimulam a ir procurar um espaço de trabalho nos municípios menores? Mais ainda, outra pergunta que está implícita com essa questão, com esse problema: onde estão sendo formados os médicos brasileiros? 80% dos médicos brasileiros estão sendo formados na região sudeste e sul do Brasil. Há uma concentração maciça de faculdades de medicina, principalmente no estado de São Paulo e em grandes centros, em que nesses locais, que já estão inclusive superlotados do ponto de vista de oferta e da existência de profissionais, esses locais continuam formando os nossos médicos. E a tendência natural dos profissionais é deles acabarem ficando no local ou nas regiões próximas ao local onde eles são formados, porque ali eles criam as suas redes de atuação profissional, os seus vínculos, a sua ligação, muitas vezes até mesmo ligação afetiva, e acabam se concentrando nesses centros. Uma questão, portanto, que está embutida com essa discussão é: onde nós deveríamos formar os nossos médicos? Onde que nós deveríamos ofertar espaço para a formação dos nossos médicos? Então, partindo desse raciocínio, eu entendo que o nosso problema não é necessariamente o problema da importação de médicos. Outro problema, aliás, que está embutido nessa questão e que tem a ver com essa discussão da importação de médicos, é um fato real, concreto, decorrente talvez do processo de seleção dos estudantes de medicina e daqueles que vão se formar como médico, o processo de seleção desses estudantes, que tem expulsado muitos jovens brasileiros que estão indo estudar na Argentina, que estão indo estudar em Cuba, que estão indo estudar na Bolívia, muitas vezes nesses países pagando preços aviltantes por faculdades de qualidade bastante inferior a qualquer faculdade que nós temos aqui no Brasil.
tendo uma formação que muitas vezes não é a formação mais qualificada, como a que nós temos no Brasil, mas são jovens brasileiros que acabaram sendo isso. Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir. Eu pediria ao líder do PMDB se é possível usar o espaço do... Eu pediria então o espaço da liderança do PMDB para concluir meu raciocínio. Então, Vossa Excelência acrescenta 10 minutos aí na sua fala. Então, eu dizia, nós temos também agregado a esse problema da formação dos nossos médicos, essa realidade de que nós temos os nossos jovens que estão buscando a oportunidade de se formar em outros países que não aqui no Brasil, na medida em que eles não conseguem ter a oportunidade, ou é muito difícil a oportunidade do acesso. Eu sou pai de 2 médicas e eu sei a dificuldade que para esses profissionais. Eu vivi isso numa época um pouco diferente, talvez a dificuldade não fosse tão grande como agora, mas era bastante difícil também. A dificuldade que é a gente acessar um curso de medicina. Então, este é outro problema que está agregado a essa questão, e que eu acho que esse é um problema que também nós temos que enfrentar. No meu entendimento, o repatriamento desses jovens brasileiros que foram se formar fora, e que eles têm que ser aproveitados dentro da nossa estrutura de atendimento de saúde. Não trazendo, simplesmente colocando eles, talvez, direto numa cidade do interior, sem que a gente tenha algum processo de preparação ou de avaliação desse profissional. E não é simplesmente fazer uma prova, porque também fazer uma prova não vai resolver o problema. Talvez seja um processo de reconhecer esses jovens que estão estudando no exterior e talvez trabalhar com que o último ano desse curso seja feito em faculdades do Brasil, mas aí sim vinculado à descentralização, ou seja, buscar algum caminho em que nós pudéssemos aproveitar essa mão de obra de brasileiros para poder ser utilizado. Eu quero fazer uma lembrança aqui. Nós tivemos no último final de semana, juntamente com a ação da CPI da telefonia móvel, uma reunião da Unali em Foz do Iguaçu, e tínhamos lá uma deputada, a deputada Josi, do PMDB de Tocantins, e que ela falou, olha, nós vivemos a experiência de tentar colocar dentro do estado de Tocantins, que era um estado recém-formado, portanto uma realidade que mudou abruptamente, nós não tínhamos médicos, e importamos médicos cubanos. Não deu certo. Não deu certo. Por que não deu certo? Ela falou, olha, entre outras coisas, porque havia uma dificuldade terrível de comunicação. Os pacientes não conseguiam entender o que os médicos falavam e os médicos não conseguiam entender o que os pacientes falavam. Daí, deputado Ney Leprevô, está afastado o risco da doutrinação, porque vai ter uma dificuldade de comunicação. Ora, nós, letrados aqui dos cursos superiores, quando vamos lá para a periferia das grandes cidades ou no interior, às vezes temos dificuldade para nos fazer entender. A gente fala uma coisa que para nós está tão claro, e você pede, eu tenho o hábito de, ao lidar com meus pacientes mais simples, principalmente, pedir para repetir a orientação de tratamento para ver se ele entendeu. E ele entendeu totalmente ao contrário do que eu falei, falando português. Vocês imaginam profissionais que vêm falando em outra língua, se eles vão ter facilidade para se comunicar. Então, por exemplo, em Tocantins, uma das grandes dificuldades é que os médicos cubanos não conseguiam conversar com os pacientes brasileiros e vice-versa. Então, o que eu penso? Que o problema, o buraco, infelizmente é um pouco mais embaixo. Todos nós sonhamos com soluções mágicas que de uma hora para outra venham para resolver os nossos problemas. Todos nós sonhamos com isso, mas a situação não é exatamente essa. O problema o buraco é um pouco mais embaixo. Por quê? Que os nossos médicos recém-formados não querem ir para o interior ou têm dificuldade para ir para a periferia das grandes cidades. E eu tenho, não cabe aqui esse tipo de exemplo, mas eu tenho dentro de casa uma recém-formada que, aliás, é mais esquerda do que eu e que tentou trabalhar na periferia com o sonho de fazer médico da família e tal, e que tem muita dificuldade para conseguir trabalhar. Se desiludiu profundamente pela dificuldade que tem para conseguir ser resolutiva, para conseguir ser médica de verdade, como ela sonhava ser. Porque não tem um exame de retaguarda para fazer. Porque se o paciente parar na sua frente, não tem uma estrutura de urgência e emergência que te dê resposta imediata para resolver. Porque falta condições, porque não tem medicação, porque os profissionais paramédicos nem sempre são bem formados. Agora vai para o interior. Vai para o interior. Hora que os teus filhos começarem a crescer, como é que você faz? Qual a retaguarda que você tem para poder dar condições de formação da tua família?
Ora, um médico recém-formado, geralmente, já sai recém-casado com uma médica, com uma enfermeira ou com alguém e vai para o interior. Qual a expectativa que ele tem? De que ele tenha condições de depois criar sua família numa condição melhor do que a sua. E qual a condição que nós temos muitas vezes no interior? Para ter uma escola adequada para o filho, para Vossa Excelência, permite uma parte, deputado? Uma parte. Pois não, quem que está... sim, já lhe concedo, só concluir esse raciocínio. Permite uma parte na sequência? Também, deputado. Rasca, já o Tadeu. Então, eu quero dizer assim, o problema, e aí eu vou entrar e depois eu quero discorrer um pouquinho sobre uma proposta que é interessante, que nós devíamos debater, inclusive, aqui nessa casa, que é a proposta da Federação Nacional dos Médicos, que é a proposta do Sindicato dos Médicos do Paraná, com quem eu já tive a oportunidade de me reunir algumas vezes para discutir essa proposta, que é de nós criarmos uma carreira pública para o médico, como você tem a carreira pública para o promotor, como você tem a carreira pública para o juiz, por exemplo, em que o início da carreira desses profissionais é no interior, nas pequenas cidades. Os senhores acham que se não houvesse essa carreira pública, promotor recém-concursado, ele ia querer ir para o interior? Se fosse apenas fazer o concurso e passar e ele escolher onde ele ia ficar? Vocês acham que algum promotor ia querer ir para o interior, por exemplo? Então nós temos que discutir o buraco um pouco mais embaixo. O problema ele é um pouquinho maior do que simplesmente importarmos médico de Cuba, ou seja lá de onde for, para colocar aqui no Brasil, ou dobrarmos o número de vagas dos cursos de medicina. Para quê? Para nós ficarmos na situação, me desculpe se eu cometer algum erro do ponto de vista corporativo, mas veja a dificuldade do profissional de odontologia hoje para se estabelecer, veja a quantidade de odontólogos que estão sendo formados nesse país, a própria profissão de enfermagem, várias profissões que foram abertos cursos de forma indiscriminada e que isso compromete hoje muitas vezes a formação do profissional e compromete muitas vezes o espaço de trabalho depois do profissional. Concedo uma parte ao deputado Quinteiro, depois o Rasca, depois o Tadeu Venere. Obrigado, deputado Gilberto Martins. Primeiro, eu gostaria de ressaltar a importância, a relevância do seu pronunciamento. Porque o senhor está a propor um novo modelo de exercício da medicina do ponto de vista da necessidade da população, da comunidade, principalmente a comunidade mais carente. Falar, por exemplo, de atendimento, aquele que mais precisa, aquele que não tem a condição de, por exemplo, ter acesso a um plano de saúde, ao particular, é realmente responsabilidade social. E quando o senhor propõe esse novo modelo, que eu entendi bem, de criar uma carreira, a exemplo que nós temos na magistratura, no Ministério Público e até mesmo em outros setores, uma carreira para o médico. E vem ao encontro, por exemplo, de nós verificarmos que no estado do Paraná, nós temos um modelo de eficiência e de excelência das nossas universidades estaduais, pagas, bancadas pelo Tesouro Estadual, onde nós estamos vendo muito investimento do governo do estado para o desenvolvimento desses cursos, em especial do curso de medicina. Talvez um chamamento nessa questão da carreira, para que nós possamos fazer uma melhor distribuição, como o senhor colocou no início, dos médicos, principalmente no interior do estado. Eu quero parabenizá-lo e, ao mesmo tempo, ressaltar a importância desse novo modelo. E quem sabe até, chamando aí, eu participo também da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, tem o próprio Dr. Batista, que é o presidente, que nós pudéssemos, numa audiência pública, aprofundar mais o debate. Nós temos essa questão da vinda dos médicos cubanos, da preocupação da questão da comunicação, mas, sobretudo, do quanto a União investe, qual é a participação do Estado, dos municípios, o plano de gestão plena, como que funciona, e principalmente o senhor, que foi secretário de Saúde, tem conhecimento. Hoje estive com o secretário Michele Caputo, os grandes investimentos que o governo Beto Richa tem feito. Portanto, para finalizar, eu contemplo e também comungo com esse novo modelo, mas principalmente que possamos fazer uma audiência pública de um amplo debate da questão do médico, médico que possa atender de forma pública, gratuita e eficiente a população do Paraná. Parabéns pelo pronunciamento. Obrigado, deputado Quinteiro. Deputado Rasca, depois o deputado Tadeu. Eu tenho a minha inscrição logo em seguida, na hora da liderança, então eu cedo o meu horário para o deputado Tadeu. Deputado Tadeu. Obrigado, deputado Rasca. Eu, rapidamente, deputado Gilberto, só gostaria de fazer duas ponderações. Vossa Excelência colocou bem
que a discussão não pode ser passional. E eu vejo muitas vezes dizer que 10% apenas dos médicos, não deste ou daquele país, todos os médicos que submetem à revalidação, eles são aprovados. A OAB aprova 10%. E ninguém fala, por conta disso, que os cursos de direito no Brasil são péssimos. Além disso, eu acho que há um equívoco quando se fala em trazer ou não trazer médico aqui e ali, em se fazer parcerias. Parcerias são importantes, sim. Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir. Só concluindo, senhor deputado. O Brasil tem parcerias, e Vossa Excelência sabe porque é da área, fui secretário, aliás, sempre falei aqui, um excelente secretário de saúde, e sabe que o Brasil tem parcerias com o mundo todo. Aliás, o Hospital Pequeno Príncipe faz cirurgias aqui em parceria com o Canadá e são muito bem sucedidas. Então, essa história de dizer não pode ser daqui ou dali, eu acho que é um pouco de precipitação. É melhor esperar e fazer um debate racional ao invés de fazer um debate emocional. É isso que eu tinha a expor e acho que realmente nós temos que discutir. Proponho para o nosso presidente da Comissão de Saúde, doutor Batista, que possamos realizar uma conferência, uma audiência pública, trazendo a Federação do Sindicato dos Médicos, a Federação, para discutirmos essa ideia da carreira pública e discutirmos o problema. Por que está faltando médico nas cidades do interior do Brasil?